super importante, né? Que é a dimensão da espiritualidade, e a partir dela também, como a Valéria bem colocou, nossa pastora, as noções de autocuidado e cuidado coletivo, né? A gente se nutrindo de boas palavras, que a gente vai conseguir também caminhar, né? Na construção do bem viver. É isso, eu agradeço e estou aqui para ajudar, tá bom? Bebel, Dani, Reverenda Alexia e demais. É isso, obrigada. Alexia, já sabemos que você entrou, com vocês a palavra, tá? Maravilha, bom dia, gente. Me perdoe esses minutinhos de atraso, o meu notebook achou de atualizar justo agora, mas atualizou e cá estamos. Como é que vocês estão, todo mundo? Que maravilha. É uma alegria, né, para nós estarmos reunidos aqui, reunidas, nessa manhã, onde a Rua Divina se faz presente. Eu não sei se vocês já oraram, mas a gente é crente, então a gente vai orar, então convido, né, todo mundo a uma oração, né, elevando o nosso coração, a nossa mente. Oremos. Rua Divina, Senhora, amiga, advogada nossa, nesta manhã, essa pequena porção do teu povo aqui está, diante a imensidão da tua graça, do teu carinho, do teu acolhimento, aqui reunidos e reunidas, pedindo que a sua presença seja uma verdade em nossas vidas, que os nossos corações possam se permitir te ouvir, te tocar, te sentir, para que a gente possa continuar nesse chamado que vem do teu coração, Ruá, que é de transformar esse mundo num lugar mais acolhedor, mais justo, mais humano, a partir das nossas mulheridades. Que cada mulher aqui presente seja tocada, seja restaurada, seja consolada, seja libertada, a partir de um projeto que é vida, que é sabor, que é cor, que tem cheiro, que dança, que movimenta, e que a senhora possa cada vez mais nos inspirar a modificar tudo aquilo que ainda não está bom segundo o coração do teu filho. Que tudo que a gente for falar aqui, que a gente for dividir de experiência, que a gente for partilhar da nossa existência, seja para o nosso crescimento e para a nossa edificação. Tudo isso nós te pedimos. Amém. Então, a gente está aqui hoje reunida para falar um pouco, né, dessa nossa busca constante, da urgência que se faz buscar cada vez mais estudar, ampliar, né, o nosso leque sobre essas teologias que têm surgido aí durante o movimento histórico do movimento de mulheres, dessa urgência de compreender que uma teologia ecotransfeminista e antirracista, ela também não vai conseguir responder todos os nossos anseios, mas a gente já compreendeu que a gente está no caminho certo, que esse é o nosso fundamento e que a EIG tem essa preocupação de cada vez mais estar aprendendo, se formando, estudando e compreendendo que a teologia pode ser, sim, esse instrumento, né, que nos acolhe, que nos une, mas também que nos empodera, que faz a gente compreender as urgências sociais do mundo de hoje. A gente sabe que o mundo hoje é um lugar difícil de viver. Eu falo a partir de mim, né, que sou uma travesti, preta, periférica, e a teologia ela pode sim tornar esse nosso caminhar um pouco mais suave, um pouco mais acolhedor. A Bebel que vai estar passando os slides, Sô? Isso mesmo, minha linda. Arrasou então, minha amiga. Então vamos lá, mão na massa. E o que nos motivou a estar nesta manhã aqui hoje,
propondo esse diálogo formativo, né? Compreendendo que a EIG ela é toda composta por mulheres de muita fé, de muita coragem, com um compromisso real, né, de transformar a nossa vida e a vida das outras pessoas, né? A EIG não é um clube da Luluzinha, gente. A EIG é um grupo comprometido, não só com a espiritualidade, né, mas a partir da espiritualidade, o nosso compromisso de transformar o mundo. E a gente sabe que a caminhada pela justiça, pela igualdade de gênero, tanto dentro das igrejas, fora das igrejas, é um desafio constante, porque tudo que nós sabemos de teologia foi pensado, de repente, a partir de um homem, a partir de um pensamento patriarcal, a partir de um pensamento, como eu já ouvi umas palavrinhas aqui quando eu entrei, né, mofadas, a gente está nessa busca com uma espátula na mão, tentando tirar essas camadas de tinta opressora que nos silenciam constantemente, né? E a nossa motivação maior é realmente a busca por um mundo mais justo, mais amoroso e mais humano. Então, como evangélicas pela igualdade de gênero, nós acreditamos, sim, que a fé pode ser esse instrumento que nos impulsiona a refletir, a compreender, a sentir a dororidade, né? Eu não coloquei aqui nos slides, mas eu queria muito que a gente norteasse também essa manhã a partir desse local da dororidade, né? Se não dói em mim, por que não dói em mim? Por que eu não sinto a dor do outro, da outra, né? Então, a nossa motivação para cada vez mais estar antenadas a tudo aquilo que o mundo exige de nós e que nos impulsiona realmente é esse transformar desse mundo hoje tão injusto, tão violento, tão desumano, principalmente para as mulheres, a gente sabe da nossa luta. Caminhemos, Bebel. É claro que a pergunta, né, o que é teologia, né? A gente sabe que essa estrutura, tanto na academia quanto nas vivências das nossas comunidades, né? A gente sabe que a teologia é esse estudo, então, sistemático sobre Deus, sobre a fé, sobre a experiência consagrada, a experiência com o divino, mas também a nossa experiência humana, né? Eu acredito que não há uma experiência teológica sem a experiência humana. O próprio Cristo se transicionou para se tornar um humano, para poder realmente fazer essa experiência acontecer. Aqui, só para termos de registro, né, que o termo, então, vem do grego, né, Deus, esse logos, que é o estudo, a palavra, o discurso, a compreensão, ou seja, toda a teologia é tudo aquilo que significa o estudo com Deus, o contato com Deus, tudo aquilo que a gente pode pensar sobre Deus, mas aqui frisando que tudo aquilo, ou boa parte de tudo aquilo que nós sabíamos sobre Deus, foi sim pensado por um homem, foi sim pensado por um grupo muito seleto de pessoas que, na grande maioria das vezes, não teve o toque feminino, não teve o ouvir feminino, não teve a presença feminina. Então, a teologia, antes de mais nada, para nós, mulheres EIG, ela busca compreender, interpretar, orientar questões de ordem espiritual, religiosa, moral e social. Eu acho que seria isso que muita gente iria pensar que é papel da teologia. Mas, como mulheres EIG, a gente precisa compreender que a teologia ela acontece, antes de mais nada, em nós, nos nossos corpos, na nossa vivência, na nossa experiência consagrada, que reflete sobre todas as coisas nas nossas lutas de pauta social. A EIG tem feito esse trabalho, né, desde que ela foi colocada lá no coração da Valéria, aí já há mais de uma década, né, esse sonho de ser EIG e esse compromisso de entender que a gente precisa cada vez mais desconstruir tudo aquilo que a gente aprendeu sobre o que é teologia, porque a gente não dá conta, e é bom que não se dê conta mesmo, né, de se ter uma resposta
pronta, única, imexível, eu vou usar essa palavra. E a nossa função, o nosso chamado é de remexer mesmo na teologia, é de compreender que essas teologias que a gente vai ver algumas delas, que são inúmeras, um pouco mais à frente, elas sim vão dar conta de acolher, de responder, de orientar e, sobretudo, de empoderar as mulheres, porque empoderando as mulheres, o seu papel dentro da teologia, a gente sabe que a própria sociedade, a comunidade, o grupo que a gente participa, esse local de fé que a gente experimenta essa teologia, esse lugar sim vai ser capaz de compreender toda a nossa existência. Aí vem a grande pergunta, né? Será que existe apenas uma teologia? Eu acho que a vida toda, eu falo a partir da minha experiência, né? Eu acreditava que só existia uma maneira de compreender o sagrado, que só existia um caminho para se compreender quem era Deus, quem era aquele homem, né? Que até então tinha me feito, tinha me moldado, tinha me projetado. E será que apenas uma maneira de perceber Deus é capaz, então, de orientar a nossa vida, a nossa percepção do mundo, ou esse local, esse lugar de conforto que a gente habita? Vamos lá, Bel. Para nós, mulheres EIG, né, que temos esse compromisso, a gente compreende a partir de hoje, né, desse dia que a gente vive, que uma teologia ecotransfeminista e antirracista, ela pode e deve sim ser um caminho de luta e de compreensão das nossas realidades. Né? A gente está vivendo tempos tão difíceis, né? Tempos tão sombrios, principalmente de 2018 para cá, né? Com tudo que a gente viveu na pandemia, com tudo aquilo que a gente enfrenta diariamente, os discursos de ódio, a perseguição, a aniquilação cada vez mais daquilo que é ser mulher, ou da única forma de ser mulher, e uma teologia ecotransfeminista, principalmente com uma luta antirracista, ela pode sim trazer para nós essa abordagem que a gente vai dividir aqui em 3 eixos fundamentais. O que seria uma ecoteologia, né? Eu já ouvi muita gente falar assim, vocês querem dar conta de muita coisa, né? Vocês estão colocando muita coisa aí para as pessoas pensar e refletir. E eu acho que esse é o nosso papel mesmo, porque não dá para compreender Deus, não dá para compreender uma construção teológica sem a gente perceber que o planeta é a grande morada de Deus, que tudo que Deus fez é bonito, é perfeito, é acolhedor. Pensar que a nossa fé ela deve estar, antes de mais nada, ligada assim ao meio ambiente, ligada assim a todo o ecossistema, porque quando a gente destrói, ou quando a gente não se importa, ou quando a gente não toma essa luta para educar a nossa família, os nossos filhos, porque nós também precisamos ser reeducados de como preservar a natureza, de como preservar o meio ambiente, a gente comete um pecado, sim, grave contra Deus, contra a vida humana e, acima de todas as coisas, contra nós mesmos. Então, a ecoteologia, ela vai nos chamar a atenção de perceber que quando a gente não defende, quando a gente não luta, quando a gente não preserva esse planeta, essa grande morada que Deus criou, estamos, sim, cometendo um pecado grave. A gente sabe, né, que o capitalismo, toda essa ferocidade que se faz em volta do dinheiro, essa destruição que está acontecendo nos 4 cantos do mundo, a gente sabe sobre a questão do aquecimento global, a gente sabe que a questão do descarte correto dos resíduos, do lixo, tudo isso passa por compreender que a fé nos chama a perceber, acima de todas as coisas, que a gente precisa, sim, de um movimento, de uma ecoteologia que responda essa urgência, que é, de fato, aquilo que pode também orientar a nossa prática de fé. Não dá para dizer que é cristã, que é cristão, sem defender o meio ambiente, sem preservar
o grande planeta, o grande coração de Deus, tudo aquilo que Deus fez para nós, que se chama planeta Terra. Seja a fauna, a flora, os mares, os rios, a terra, né? Tudo isso vai passar. E para responder também quem vai poder comer, quem não vai poder comer, para onde vai a produção do nosso alimento, tudo isso passa por uma ecoteologia. Depois, o segundo eixo é uma teologia transfeminista. Aqui eu queria frisar o seguinte: a gente vê muito se falar numa teologia feminista, e eu, a partir da minha experiência, eu não consigo compreender como se fazer uma teologia, se pensar uma teologia feminista sem a presença das mulheres trans. Então, eu não estou aqui aniquilando o transfeminismo cisgênero, tá? Mas compreendendo que é necessário unir as mulheres trans com as mulheres cis, aí sim se pensar numa teologia transfeminista. Uma teologia feminista, ela não dá conta de responder às vivências e urgências das mulheres trans e das travestis, tá bom? Então, essa teologia transfeminista que nós temos construído com muita luta, mas também com muito enfrentamento, ela vai questionar não só a opressão das mulheres cis, mas a violência e opressão que mulheres trans e travestis vivenciam, né? O Brasil segue ainda sendo o país que mais mata mulheres trans e travestis no mundo. Então, como não pensar numa teologia que responda a essa urgência, mas também que denuncie, né, toda essa violência e que busca uma leitura bíblica, uma vivência de fé, de espiritualidade, de caminhada, né, uma vivência comunitária que seja uma leitura libertadora, acolhedora, não só das escrituras sagradas, mas de toda a historicidade que o movimento feminino e que o movimento transfeminista está fazendo no mundo, promovendo não só a igualdade para uma mulher cisgênera, mas o acolhimento de uma travesti, de uma mulher trans, legitimando esse corpo, né, outorgando a esse corpo todo o acolhimento que é dado a uma mulher cis, que também deve ser dado para uma mulher trans, para uma travesti. Essa igualdade de gênero que a gente muitas vezes fala, ela nem sempre acontece, muitas vezes tem muita boa vontade de muita gente, mas a gente precisa compreender que essas vivências podem sim ser melhoradas, esse acolhimento pode ser melhorado a partir do momento que a gente compreende que a teologia, ela também pode atingir essas pessoas, e esse atingir é o abraço, é o olhar nos olhos, é compreender que as escrituras também falam da gente, que as escrituras também trazem a nossa vivência, claro, com toda uma intencionalidade aí, né, de 2 milênios quase, de se esconder essas vivências, mas que principalmente nesse novo século, a gente tem, a Ruá tem levantado, né, mulheres pelo mundo todo, que tem nos feito perceber uma releitura bíblica onde as pessoas trans, que as pessoas LGBTs estão presentes. E, por último, a gente precisa muito frisar e falar, né, que o nosso combate ao racismo não é apenas por parte de pessoas negras e pretas, mas que ser antirracista é um dever de todo ser humano. Essa teologia antirracista é ela que vai denunciar, é ela que vai apontar, é ela que não vai aceitar de forma alguma que essa estrutura de pecado que promove a exclusão, a perseguição histórica, né, mas que ela possa promover uma espiritualidade que valoriza as experiências e saberes dos povos racializados. Uma teologia antirracista é aquela que compreende que o corpo negro, a vivência do corpo negro, a sua sexualidade, a sua classe social, tudo aquilo que envolve, que a gente sabe, né, as desigualdades históricas, não só no Brasil e no mundo, essa teologia ela pode sim criar mecanismos de promoção, de equidade, de um reparo
amparo histórico, né? A dívida histórica que a teologia sistemática até então, né, incrustada dentro da nossa formação primeira, ela precisa ser desconstruída, ela precisa compreender que homens e mulheres pretos e pretas precisam, sim, cada vez mais que pessoas brancas compreendam o seu lugar e o seu pedido de desculpa a partir de uma produção teológica antirracista que faz com que essas pessoas não sofram mais nessa estrutura opressora e de pecado, mas que elas sejam empoderadas como filhos e filhas de Deus, não pela cor da pele, não pela tessitura do seu cabelo, mas por compreender que a teologia antirracista ela vai denunciar tudo aquilo que foi retirado dessas pessoas, da sua história, da sua ancestralidade. A teologia antirracista é ancestral e ela deve ser exaltada, ela deve ser dividida, ela deve ser acolhida, ela deve ser compartilhada. Aí a gente pode, mais uma vez, né, lançar a pergunta: é possível termos uma única teologia? Por que desde que a gente é criança, que a gente cresceu, se formou, nos fizeram acreditar que o modo de se fazer teologia era apenas um, né? Será que é possível, como mulheres termos apenas uma teologia? Não, gente, não é possível apenas uma teologia, né? Porque a teologia ela é sempre influenciada pelo seu contexto histórico, cultural, social e pelas experiências das pessoas que desenvolvem. Historicamente, a gente viu e percebe esse movimento, né? Ou essa tentativa, muitas vezes no passado, de se fazer teologias que foram experiências que a igreja fundamentalista apagou, frustrou, perseguiu, silenciou, inclusive matou, né? Então, essa fé que é vivida de formas diversas, e a própria Bíblia, que é interpretada de diferentes maneiras, a partir de diferentes experiências comunitárias ao longo do tempo, de inúmeras comunidades que foram surgindo, essa experiência teológica, ela é múltipla e ela é diversa, e eu acredito que é da própria vontade de Deus que ela seja diversa, porque ela sendo diversa, ela vai dar conta de acolher, de compreender e de responder esses anseios que vão surgindo a partir de cada tempo, de cada movimento histórico. A diversidade da experiência humana é a grande chave para a gente compreender que não se pode aceitar uma única teologia. Porque uma única teologia ela não vai dar conta de responder à nossa própria humanidade. Então, as pessoas que vivem realidades diferentes, aqui um exemplo, né? Uma mulher negra periférica e um teólogo europeu lá do século XVI, eles tiveram compreensões distintas sobre Deus e sobre a fé, porque as suas vivências eram diferentes das nossas hoje, né? Então, essa diversidade humana de ser, de existir, é que vai nos apontar esse caminho e permitir que diariamente nasça, né, novas experiências teológicas para se responder novas necessidades contemporâneas. A própria Bíblia, ela tem múltiplas perspectivas. Então, a gente vai compreender, a partir da nossa experiência de fé, que os textos bíblicos foram escritos, então, por diferentes pessoas, diferentes autores, em épocas e culturas distintas, e é por isso que há diversas vozes e experiências dentro do próprio texto bíblico. E essa teologia sempre refletiu a diversidade. Por que esse refletir nunca provocou uma mudança teológica? Porque nunca foi interessante para a igreja promover essa diversidade, nunca foi interessante para a igreja, para o movimento fundamentalista, perder a sua autonomia, aspas, né? Que é uma autonomia ditadora, que é uma autonomia que impõe. Então, a própria Bíblia, ela tem sim esses relatos dessas experiências que são
de várias possibilidades que deveriam ter comunicado para nós, nesses 2 milênios de cristianismo, uma outra propositura teológica, que infelizmente não é a teologia vigente de hoje. A gente vai perceber que essas várias teologias, elas sempre surgiram por quê? Porque as perguntas e as vivências, elas foram mudando com o tempo. A teologia responde, então, a desafios específicos de cada época, de cada tempo. A teologia medieval, por exemplo, que se preocupava com questões filosóficas, enquanto a teologia transfeminista, negro e ecológica, ela vai surgir como respostas a problemas que nós estamos vivenciando hoje. As diferentes tradições cristãs, né, dentro do próprio cristianismo, que se ramificou, né, como a Igreja Católica, a Ortodoxa, a Protestante, a Pentecostal, enfim, cada uma dessas tradições, né, elas têm as suas próprias formas de interpretar e compreender as escrituras, e isso é muito legítimo, não há problema nisso. O problema que a gente encontra é quando essas formas de interpretar são colocadas como verdades absolutas, e essas verdades são usadas para perseguir, matar, cercear. Então, isso não é legal. Bom, então aqui a gente pode falar de exemplos, né, dessas teologias diversas que surgiram durante toda essa experiência cristã na Terra. A gente pode falar, né, para quem é da academia principalmente, né, na teologia sistemática, né, que busca organizar as doutrinas cristãs de forma lógica, a teologia da libertação, que defende a justiça social e os direitos dos pobres, das pessoas perseguidas, a teologia transfeminista, que vai questionar a opressão das mulheres da igreja e na sociedade. A gente vai ter também outras teologias. Pode ir, Bebel. A teologia negra, né, que vai denunciar o racismo e valoriza a espiritualidade afrodescendente, a ectologia, como eu já falei, né, que relaciona a fé e o cuidado com o meio ambiente, a teologia queer, que vai refletir a inclusão de pessoas LGBTQIA+, na fé cristã. Então, todas essas teologias são só alguns exemplos das novas possibilidades de compreender a experiência humana a partir daquilo que nos dói, ou daquilo que nos é negado, daquilo que é dito em nós que não é de Deus, daquilo que é dito da nossa vida que Deus abomina, que Deus condena, que Deus não aceita, né? Aí a nossa reverenda Suelen agora vai continuar aqui trazendo a questão da hermenêutica bíblica, né, Su? Isso, Alexa, reverenda, né? E a gente não consegue fazer teologia sem o texto bíblico, né? Então, assim, eu sou biblista, eu sou a pessoa que sempre quando estudei criticava os meus professores de sistemática, para de pôr as coisas no quadradinho, cada texto é um texto. E é importante a gente entender essa questão, né, e entender a princípio o que é hermenêutica, né, essa palavra bonita, acadêmica, né, que é isso, que vem do grego hermeneuin, que é interpretado, substantivo hermeneia, interpretação. Então, assim, é interpretar a Bíblia. Mas não é só a Bíblia, porque a hermenêutica ela não faz parte só do aspecto religioso, teológico. Ela está presente no campo jurídico e em outros campos também, porque é isso, ela trata-se de uma metodologia para interpretar os textos, símbolos e tudo que possa atribuir um significado e sentido. Então, é fazer essa análise. Volta aí, Bebel. Então, assim, é essa questão do significado e do sentido. E a gente precisa entender, né, e essa é uma discussão que eu faço muito com os estudantes, que assim, não existe o sentido original do texto bíblico. A gente fica, muitas vezes, nessa perseguição, nessa coisa do... eu vou lá procurar o sentido original lá que o autor escreveu. Você não tem o autor. Você não tem a autora. Você não acessa esse sentido original nem de Machado de Assis.
porque o Machado de Assis já foi. Porque a hermenêutica, você vai ter também a subjetividade de quem está lendo, de quem está interpretando, perpassado pela nossa vivência, né? Então, quando a gente para pensar, a hermenêutica vai ser um óculos. Pode passar, Bebel. Né? Então, é um óculos que a gente coloca para ler. Né? Então, é um texto e várias leituras. Não existe uma interpretação correta, uma interpretação verdadeira, chegar ao sentido. É um texto que a gente tem, e aí a gente tem que problematizar esse próprio texto, essa própria formação canônica, que isso também precisa ser problematizado, e a gente tem vários óculos para ler. Então, há várias metodologias de hermenêutica. Há as hermenêuticas fundamentalistas, que vão pegar e vão ler seus textos na literalidade, conforme convém, porque na hora de dizer que a mulher não pode pregar na igreja, isso é literal. Não pode se questionar. Mas na hora que Jesus diz, vai, vende tudo e dá aos pobres, Jesus estava usando metáfora. Na hora que não pode comer carne de porco, né? Não pode um baconzinho. Não, mas ali era uma outra época, era no Antigo Testamento. Mas aí, para falar contra as relações homoafetivas, não, é literal ali. E nem ler o texto direito não vai. Então, assim, é um óculos que se põe, é uma opção que se faz para interpretar os textos. E aí a gente tem as hermenêuticas conservadoras, que entendem até esse processo de formação do texto bíblico, que fazem até análises exegéticas, de traduzir toda a metodologia para entender o processo de transmissão do texto, como o texto chegou até nós, mas a leitura continua conservadora, continua defendendo os dogmas, vão ler os textos para se encaixar nos dogmas. Não ousam questionar o que mais pode ter de possibilidade de um texto. Vão ler João 1:1, por exemplo, né? E o verbo se fez carne, 1:14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Fez carne, não, Jesus encarnou como gente, como ser humano. E aí, quando a reverenda Alexa trouxe para a gente, logo no comecinho da formação, né, um Deus que transicionou do gênero divino para o humano, nossa, não, isso não pode. E aí a gente tem as hermenêuticas feministas, hermenêuticas negra, queer, né? E a feminista, a reverenda Alexa já trouxe, né, dessa problematização que só ela não dá conta. Porque se a gente não inclui todas as mulheres, todas as mulheridades, e aí é um termo que a gente usa muito na EIG, né, que é essa dinâmica de mulheridades, porque entendendo essa pluralidade, essa diversidade de mulheres cis, trans, travestis, mulheres indígenas, negras, quilombolas, gordas, PCDs. Então, assim, não dá para a gente pensar num único tipo de mulher, né? Na mulher idealizada do que seria uma mulher bíblica, né? Ou com os discursos que a gente tem por aí dos conservadores, né? A feminilidade bíblica. Eu gosto da feminilidade bíblica de Jael. Judite é interessante também, né? Mas aí a gente precisa, né, entender. Pode passar, Bel. E aí, então, a gente quer propor nessa manhã mesmo um novo método hermenêutico, assim, como nós propomos, como nós, mulheres EIG, temos enxergado, temos feito, temos trabalhado, né, que é uma hermenêutica ecotransfeminista antirracista, né, uma proposta nossa, né? Então a gente parte dessa caminhada das nossas irmãs biblistas que estão aí há muito tempo na caminhada, discutindo o texto, propondo novos olhares, que começam a discutir a partir da teologia da libertação, que não dá conta de responder às demandas das mulheres. Universalizaram o pobre como um único sujeito, mas as mulheres não estavam inclusas. As dinâmicas das mulheres, das trabalhadoras, não estavam lá, as respostas não vinham. Então, assim, são anos. E a gente segue nessa caminhada, a gente precisa trazer a nossa ancestralidade.
né? Para começar lá das mulheres, se a gente voltar lá do Antigo Testamento, das comunidades cristãs, das mulheres que foram silenciadas no período da história da igreja. A gente precisa resgatar. Então, a gente traz tudo isso, né, que estão questionando, para trazer, né, essa hermenêutica que dê conta de olhar para o texto e enxergar que aquela mulher está ali mencionada no texto bíblico pode ser essa diversidade, essa pluralidade de mulheres, e pensar, então, a partir dessa hermenêutica ecotransfeminista antirracista, né? Olhar também, perceber e olhar, entender que é importante a gente trazer a criação, trazer a nossa casa comum do cuidado e na luta antirracista. Pode passar, Mel. E aí, como a gente propõe isso, né? E aí a gente precisa questionar algumas coisas que são fundamentais. Como que a gente entende a Bíblia como um todo? Como que é? Ela é inerrante? Né? Que esse é um dogma fundamentalista essencial. Né? A Bíblia não erra. É quase um Deus ditou. E aí a gente precisa entender que a Bíblia que a gente tem, a Bíblia protestante, a Bíblia católica, que vai ter a diferença dos textos do Antigo Testamento, entre a diferença da Tanakh judaica e da Septuaginta, ambos os cânons foram decididos por pessoas, com motivações políticas, ideológicas, né? E aí o que se criou do dogma foram pessoas inspiradas por Deus que definiram o cânon do Novo Testamento, né? Por que a gente não tem o Evangelho de Maria Madalena? Atos de Paulo e Tecla, que para mim devia ser só Atos de Tecla, que Paulo é um mero figurante no texto. Por que não está no cânon? Porque não queriam inserir, era um problema muito forte da igreja do segundo século, a liderança feminina. Vamos pôr Tecla, apóstola, ali, pregadora? Não, deixa de fora. Então, assim, a gente precisa entender. Eu ainda quero aqui, já pensando nas formações e cultos futuros dos nossos temas, a gente pegar uma lista de apócrifos para a gente pregar. Viu, Lauana? Anota aí. Né? Para a gente olhar esses outros textos também que testemunham vivências espirituais. Porque um grupo de pessoas não acharam que eles eram inspirados, que não eram sagrados. Por quê? Né? Então, assim, e aí essa questão, como que a gente trabalha esses textos? Como verdades absolutas? Não, mas está na Bíblia. São históricos, fatos históricos? Não, mas foi assim que aconteceu. Será? Será que foi assim? E essa questão do será que foi assim, a gente tem que questionar para a própria história, porque quem conta a história, quem relata a história, isso dos métodos de teoria da história, é quem vence. Quem está com o poder é que está contando a história. Né? O livro dos reis é basicamente isso. Então, o livro dos reis querem lá e escondem. E querem fazer de tudo para dissociar Yahvé da deusa Xerá. Mas aí a gente tem a ciência, as escavações, a arqueologia que mostra, não, peraí, ela estava lá. Muitas vezes as pessoas querem achar respostas científicas na Bíblia. A Bíblia não é um livro de ciência. A Bíblia é um livro que vai trazer textos escritos por pessoas dentro de vários contextos, vários grupos, e que vão relatar experiências de fé, modos de pensar sobre a relação com o sagrado, sobre a cosmovisão, de como entendiam. Então, você tem textos que são muito legais, e você tem textos que, pera lá. Então, assim, e a gente precisa entender que os textos bíblicos não vão dar conta de todos os assuntos contemporâneos. A gente precisa achar uma fundamentação bíblica. Será que alguns problemas de hoje, existia alguma coisa semelhante lá? Então, assim, a gente precisa olhar e entender esse processo. E fundamental compreender essas estruturas criarcais, e aí eu uso o termo aqui da Elizabeth Fiorenza, do texto, porque não é só a sociedade patriarcal, mas essas estruturas de poder
que envolve o machismo, o sexismo, a questão social, política, de raça. Então, assim, a sociedade da época é da nossa. Não adianta a gente só olhar e problematizar lá, a gente precisa problematizar aqui. Porque a dinâmica da hermenêutica é isso, é olhar o texto e o que isso significa hoje. O que isso é importante para as discussões, para as respostas teológicas, para as dinâmicas de hoje. Como nós vamos fazer isso? Pode passar, Bel. Então, assim, e aí um ponto fundamental nosso é que não dá, e a gente não tenta, enquanto mulheres EIG, salvar texto bíblico. Não dá, e muito menos personagem bíblico. Não dá para salvar. Tem textos ali que não tem como querer dar um jeitinho. O texto é assim. E muito menos, né, personagem bíblico, especialmente os homens segundo o coração de Deus. Gente, não dá para salvar Davi. Os cronistas fazem isso. Os cronistas vão lá, tentam amenizar, né? Porque o poder é do Império Persa, então o templo que tem o poder não tem mais rei. Então, olha, Davi, lindo, salmista, cantava no templo. Não, Davi é um abusador. Assediou Betseba. Olha lá o texto, lê certinho o texto, e ele maquina ainda para tentar fazer com que o Urias vá dormir com a esposa, mas aí ele é um bom soldado, não vai. Não resolveu? Bom, vão matar, né? E aí ele vai e fica. E aí você vai vendo as outras esposas de Davi, vem tudo a partir da violência. Ah, mas no Salmo tá lá falando que pecou e que não sei o que ela... Foram salmos escritos pelos levitas, pelos grupos, pelos salmistas do segundo templo, que aí voltam e vão olhar para Davi com essa figura, olha, era um cantor, ele não estava preocupado com a monarquia, porque não tinha monarquia mais. Então, assim, não dá para a gente continuar reproduzindo essa teologia que salva os grandes homens da Bíblia. Esses homens, na verdade, precisam vir à tona para a gente discutir as masculinidades. E que a gente tem feito isso, né, com o nosso grupo dos homens EIG. Né? Todo ano a gente tem feito formações externas, né, para discutir justamente essa masculinidade e as violências nos espaços religiosos e fora deles. Então, assim, é importante trazer e entender, de fato, como eles são relatados. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos essa leitura do texto bíblico, respeitando toda a sua dimensão sagrada, né, respeitando esse aspecto, mas compreendendo que são textos compostos por mãos humanas, majoritariamente masculinas. A gente tem textos que possivelmente foram escritos por mulheres, como Cantares. Cantares teve um dedinho masculino ali para fazer a versão final e botar e falar que foi Salomão que escreveu, mas os estudos, a pesquisa exegética e tudo mais, tem mostrado que provavelmente, muito plausível, que foi uma mulher que escreveu. Até porque você tem toda essa dinâmica da autonomia do corpo feminino e da sua sexualidade em Cantares. Um homem jamais, naquela época, nem hoje, jamais faria isso e escreveria sobre a autonomia do corpo feminino de sentir prazer. Isso era demais lá e é demais hoje, né? Com os Red Pill, Incel e tudo mais que a gente tem. Mas são textos também que revelam realidades coletivas, de como as comunidades se organizavam, de como as pessoas viviam comum e como as relações poderiam ser construídas, né, nessa comunidade de iguais. E aí os evangelhos trazem muito disso, de um texto coletivo, de pessoas. Não é Mateus que escreveu, é uma comunidade que escreve e relata suas memórias. Então a gente tem, né, essa dinâmica. E aí é conforme a gente vai lendo cada texto que a gente vai olhando e observando. Pode passar, Bebel. Então, a partir disso, a gente lê os textos e vai ter duas saídas. E duas saídas proféticas. Que uma é denunciar as opressões,
do nosso tempo presente é olhar para esses textos, ver e falar assim, não, isso aqui também está acontecendo hoje. Né? E dessas opressões feitas em nome de Deus, contra meninas, mulheres, cis, trans e travestis. Mas também é anunciar e lutar pela vida extraordinária, para todas as pessoas. E para a nossa casa comum. Então, é essa dinâmica entre denúncia e anúncio. Então, esse é um desafio que a gente está tendo, e a nossa ideia, e a gente tem conversado sobre isso, que era fazer a formação, trazer essa dinâmica para as nossas mulheres e que isso fosse aberto para as outras pessoas também, para que a gente possa acrescentar, mas que a gente também possa escrever academicamente isso. Porque às vezes a gente fica muito preso na militância, e foi uma fala que eu tive com a Valéria essa semana, a gente fica muito na luta, na ação, no atendimento, muitas vezes, assim, não, peraí, vamos escrever na academia também. Porque os homens estão fazendo isso. Então, a gente precisa também, então, breve vai sair um artigo aí, espero que logo, que a gente consiga ter tempo logo, mas que é esse desafio teórico-metodológico em construção, a partir das nossas vivências coletivas. Né? E aí entender que eu aqui, enquanto mulher cis, eu não consigo ler e ver notícia das minhas irmãs trans e travestis. Ah, tá, aconteceu. Não consigo sem me indignar. Não consigo não passar porque essa vivência é coletiva. E isso precisa, e essa é a nossa proposta enquanto mulher EG, dessa sororidade, dessa dororidade. As dores delas também são nossas. E nós, juntas, construímos e denunciamos e anunciamos e lutamos por vida extraordinária para todas as pessoas. Pode passar, Bebel. E aí, um exemplo prático para a gente fazer e pensar, eu não vou ler o texto bíblico todo, depois vocês podem ler, é o texto do estupro de Tamar pelo seu irmão Amon, maquinado com seu amiguinho, e acobertado por seu outro irmão, Absalão. E Tamar, violentada diversas vezes. Quando a gente lê esse texto, tem como salvar, tem como olhar ali e falar, nossa, vou trazer uma palavra do Senhor para a edificação, para o bem-estar espiritual desse texto. Não tem. É um texto da violência, do começo ao fim. Os 22 versículos, puro de violência. E quando a gente vai ler, né, depois de estudo, de olhar exegese desse texto, a gente vai trazer essa hermenêutica ecotransfeminista, a gente vai olhar, enxergar em Tamar todas essas mulheridades violadas. Não é só a Tamar lá, filha de Davi, mas são as meninas violadas, os meninos violados por seus familiares, as meninas violadas nas escolas, as meninas lésbicas, porque elas precisam aprender a ser mulher. As mulheres cis estupradas por desconhecidos, mas também os estupros maritais. As mulheres pretas hipersexualizadas e que são violadas muitas vezes por seus patrões. As mulheres travestis e trans que são violentadas e assassinadas. A gente precisa olhar e enxergar essas mulheres. Trazer à memória as mulheres indígenas que foram pegas no laço. Nome bonito para violação, para violência, para estupro. E que ainda hoje continuam sendo violadas. Então, é a gente fazer esse exercício de não olhar ali, Tamar representa todas as mulheres. Não, quais mulheres? Qual a violência que a gente está enxergando aqui? Tamar devia ter, no máximo, estourando assim, 15 anos, muito, pelo termo hebraico utilizado ali. Pode passar, Bebel. E aí, quando a gente faz esse exercício, é olhar para Tamar ali, depois de ser violada, que ela sai, que ela vai se encontrar com seu irmão, Absalão, ele pergunta, ela conta, e ele diz, não faça nada, ele é seu irmão. Alguém andou falando por aí esses tempos atrás, essas semanas atrás, né? Perdoa, em culto, né? Perdoa seu abusador, mesmo que ele for da família. Como? A gente vai fazer isso? Na verdade, a gente vai chorar junto e acolher. Tamar não foi acolhida por ninguém.
Tamar foi violentada e violentada novamente porque ninguém a escutou. É chorar e acolher as mulheridades que são desacreditadas com a sua fala, tal como foi com Tamar, tal como foi com a mulher violada pelo estuprador Daniel Alves, que aconteceu ontem, que teve a sua denúncia descredibilizada, inclusive por mulheres e com provas, com laudo médico. E como a gente vai olhar, eu lembro que eu estava fazendo esse slide, eu falei assim, gente, não dá para não pensar nisso, e não olhar e não ver que a gente precisa continuar na luta e ver e fortalecer para que as vozes das mulheres sejam ouvidas e respeitadas e credibilizadas. E é denunciar também o pacto da masculinidade. Tem todo um conchavo de Amon com seu amiguinho, né? Que, desse pacto dessa masculinidade que passa pano para a violência dos seus pares. Você perguntar para alguns homens, fazer assim, vamos pegar 100 homens e botar numa sala. Ah, você conhece alguma mulher que foi violentada? Certeza que vão falar. Ah, eu já ouvi caso de assim, assado. Você conhece algum abusador? Cri, 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 cri. Porque há esse pacto. Muitas vezes implícito. Ah, não, imagina fulano de tal. Não, ele é um homem de bem. É um homem, um cidadão de bem. Não, mas ele é pastor. Quantos abusos não acontecem? Né? Então, quando a gente olha para esse texto, a espiritualidade desse texto é denúncia. O caminho de olhar para esse texto é denunciar. Não tem como a gente trazer uma palavra bonitinha, coaching, gospel. Ai, olha só que feliz esse texto. Não, esse não é um texto feliz. Esse é um texto que escancara a realidade de violência das nossas meninas e das nossas mulheres, de todos os dias. Então, e a gente precisa falar. Porque as igrejas comuns não falam. Eu nunca ouvi, nem dos meus 38 anos de crente, desde bebê, nos meus 38 anos de crente, eu nunca ouvi um sermão, um estudo bíblico, um nada sobre esse texto. Parece que ele não existia. Parece que ele não faz parte. Então, assim, são alguns exemplos a gente fazer esse exercício de olhar, de enxergar. Mas a gente tem textos de boas novas. A gente tem textos de anúncio de vida. Então, é essa dinâmica. A gente viver essa dinâmica e sempre olhar e trabalhar nesses 3 eixos. Da ecoteologia, da teologia transfeminista e da teologia antirracista. Pode passar, Bel. Acho que já são as perguntas. Né? Então, a gente vai ter, né, a partir da fala da reverenda Alexia e da minha, né, a gente vai ter um tempinho aí de discussão, a gente vai dividir vocês em grupos, né, o grupo vai funcionar 20 minutos, aí automaticamente o Meet vai fechar a sala e vai trazer vocês de volta para cá. São 2 questões, se vocês quiserem anotar aí. E aí, o grupo, eu quero que cada grupo escolha uma pessoa para depois fazer um feedback assim, olha, da primeira pergunta, o ponto importante é isso, da segunda é aquilo, para a gente ser um pouquinho breve, né, para a gente poder ter esse tempo de discussão pós divisão dos grupos. Que a primeira é, por que uma teologia ecotransfeminista e antirracista mexe tanto com as nossas convicções de fé? Por que a gente pensar num Deus que se travestiu de humanidade incomoda tanto? E a segunda é por que temos a dificuldade de trocar os nossos óculos hermenêuticos do conservadorismo para os óculos de uma hermenêutica libertadora, ecotransfeminista, antirracista? Às vezes a gente começa a trocar o óculos, mas parece que a gente mudou uma lente só. Alguns textos a gente olha assim, não, isso aqui, verdade, é um empoderamento e não sei o que lá, mas depois a gente está lá, continuando reproduzindo coisas que nem o texto diz, dizendo que Madalena é prostituta. E aí você fica... Gente, você caminha, você vai,
você começa aqui, mas você continua reproduzindo ali. Né? Por que a gente tem essa dificuldade? Realmente, peraí, esse óculos não cabe mais. Preciso pôr um novo para ler, para enxergar, para entender os textos bíblicos. Bel, você vai fazer a divisão ou eu faço aqui? Pode fazer, amor. Pode fazer, por favor. Tá, já dividi aqui. Então, vocês vão ter aí 20 minutinhos, e aí a gente tem o tempo para a gente poder discutir aqui depois. Ana, tem como você copiar o texto para a gente colocar nas conversas dos grupos?
Quando a conversa começa a ficar gostosa, a gente é puxado de volta. É sempre assim, né, Dag? Beijo, minha tia. Aqui, Ivone pediu, agradeceu imensamente a oportunidade, mas ela teve que ir para o outro compromisso dela, então não poderia deixar de não registrar. Viu, meninas? É isso, está com vocês a palavra. Eu não sei se vocês vão deixar um pouco esse espaço para a gente se ver e dialogar, mas se vocês quiserem que eu projete novamente, aí vocês me avisam, tá bom? Não, pode ficar tranquilo que não precisa projetar, não. Porque agora o que a gente quer mesmo é ouvir um pouquinho dos grupos, né? Então, assim, quem ficou do grupo 1, 2, 3, 4 e 5, né? Para poder falar um pouquinho da gente ter esse tempinho aí, essa meia hora aí que a gente tem, para poder dialogar e a gente trazer as percepções que a gente foi tendo da nossa discussão, né? Então, a gente tentar falar assim nos 2, 3 minutos, né? Uma pessoa de cada grupo, e aí, se a gente tiver ainda algum outro tempo, a gente abre um espaço. Vocês podem usar o chat à vontade também, tá? Então, quem ficou do grupo 1? A gente não sabe os números dos grupos. Eu acho que talvez as pessoas que ficaram como líderes levantar a mão e aí você ir selecionando. O que você acha? Então, pode ser. Quem quer começar? Gente, mas não está faltando gente aqui na fala, não? Teve gente que não voltou. Valéria não voltou. Eu acho que o pessoal aproveitou para fazer um xixizinho, pegar uma água, esticar a perninha. A Valéria, ela tinha o compromisso que ela falou que ela não ia conseguir ficar até o final. Ah, tá. Com licença, eu acho que também pode ter acontecido algum equívoco das pessoas, assim, às vezes tinha a opção sair e não sei o quê, continuar, de repente clicaram no lugar errado, pode ser isso também. Pode ser, na hora de voltar para a sala principal. Porque são vários processos, né? Bem rapidinho que você tem que fazer. Eu vou ficar atenta aqui, quem pedir para entrar, quem por acaso caiu e pedir para entrar novamente, eu vou autorizar aqui, tá? Pode ficar tranquilo, mas vamos seguir para não dar, para a gente conseguir, né? Todo mundo dar espaço de voz para todo mundo. Quem gostaria de começar? Qual grupo? Eu acho que a gente pode fazer, né, Renata? Sim, perfeito. Assim, meninas, a gente avaliou que as duas perguntas convergiam em uma resposta basicamente única, né? Pela questão do nosso entendimento, que é uma questão de que a gente costuma não questionar muito, né? Porque a gente não dá conta da pluralidade, da diversidade social, sistêmica, colonialista, né? Que vem sendo vivenciada ao longo dos anos, ou seja, a cultura que foi impregnada, né, já desde a ancestralidade lá, dos tempos antigos, aonde a gente tinha que ser desse jeito, e aí a gente passou a não abrir os nossos horizontes para outros vieses, né, pela, vamos dizer assim, às vezes pela nossa limitação até, mas o nosso aprendizado de disputa, eu acho que foi um pouco disso. Aí a Renata pode, se ela quiser, ou as meninas completar, né, a gente deixa um tempinho com vocês. Eu acho que o que também foi trazido ali no grupo, e eu achei assim, fantástico, da gente se ver como iguais. Então, muitas vezes a gente não se vê como igual à nossa irmã trans. Talvez a gente se ache, né, foi trazido ali um padrão e que essa irmã não estaria encaixada nesse padrão. Então, a partir do momento que a gente se vê como iguais, deixa de lado esses
preconceitos e estereótipos, a gente vai poder conseguir dialogar melhor a nossa fé e a nossa teologia. Então, acho que só complementando isso. Obrigada. Próximo grupo. Oi, sou Esther. A gente também chegou mais ou menos à conclusão de que as duas perguntas meio que se conectam e se cruzam, né? Eu acho que o resumo, enfim, é isso. A gente vem de uma construção que nunca nos foi permitido pensar. Então, a gente não criou a habilidade de pensar, a habilidade de dialogar, a habilidade de questionar. Eu posso falar um pouco por mim, eu fui criada num lar militar, meu pai era militar, então eu extremamente militar, eu sou uma pessoa que tem o TDAH, então, assim, só por isso eu já vejo o mundo de uma outra forma e não é fácil se encaixar no militarismo com isso. Depois, a minha base social foi a teologia da libertação, o que realmente me despertou para esse olhar para o próximo, né? Ver a vida por uma outra perspectiva. Só que daí eu caso com um homem que foi criado na Assembleia de Deus. Aí tenho as filhas e vou para uma igreja presbiteriana, o que era muito fácil para mim seguir regras. Então, eu fui sempre direcionada. E quando eu me percebi sufocada e comecei a questionar, daí é um problema. Porque daí eu percebi que eu tinha emburrecido durante os anos. Emburrecida, eu não tinha estofo social para conversar com as pessoas. Eu não conseguia ter diálogos básicos, porque a minha, como você muito bem colocou, o óculos que eu tinha visto a vida inteira por aquele óculos, apesar de na adolescência ter usado esse óculos da diversidade, o óculos da... Depois, logo, foi trocada essa lente e por muitos anos eu usei isso. Quando eu voltei a colocar o óculos que tinha me sido apresentado na adolescência, é muito difícil você bancar. Então, eu acho que são várias questões. A gente não tem a graça de sermos e de pensarmos por conta própria, a gente precisa pensar e olhar e agir de acordo com o patriarcado, de acordo com o que nos foi estabelecido, e quando você começa a questionar, você vira um problema, e é difícil manter, principalmente se você é única num ambiente. Então, você acaba meio que evitando porque você é taxado como reativo, você é taxado... Só que é uma questão de coisas, né? E eu acho que são muitas variantes. E que a gente precisa se unir. É só assim, é só sabendo... Eu que estou aqui tão longe, eu tenho tanta dificuldade de me conectar com mulheres que pensam assim, porque aqui é uma bolha dentro de uma outra bolha. Os evangélicos aqui são muito piores, assim, no sentido de legalismo do que aí. Então, é muito difícil, mas eu acho que não é impossível. Se a gente for lá olhar ao longo da história, olha o que nós estamos fazendo agora. A gente está cada um num lugar, tendo a possibilidade de falar, de reagir e de questionar. Então, não sei se eu fui muito prolixa. Desculpa. Não, vamos lá, gente. Vamos lá, que se a gente conseguir cada grupo falar, a gente ainda consegue ter um tempinho para mais alguém quiser ter um tempo de palavra antes da gente fazer o encerramento. Roberta? Então, nosso grupo, o grupo 2, né? Estava com a reverenda Alexia, Lauana, Lohane e Natália. Nós percebemos que, mesmo com a divisão dos grupos, nós tivemos aí a mesma compreensão, né, das duas questões. O que mexe muito com nossa mente? Porque quando a gente ressignifica o nosso pensamento, isso dói.
que a gente tem que rever os nossos comportamentos também, os nossos preconceitos, os nossos conceitos. Então, tudo isso é aflorado. E a gente tem que lidar com isso. De que forma? Ou mudando, ou continuando na caixinha. Então, isso exige um esforço. E muitas vezes a gente tem que sair da zona de conforto, né? Muitas mulheres, muitas pessoas decidem ficar na zona do conforto porque tem medo de mudar, e mudando tem medo de ter que ressignificar tudo aquilo que aprendeu, né? E a gente entendeu também que essa questão da hermenêutica, né, que a palavra de Deus, ela não é a Bíblia em si. A palavra de Deus é uma pessoa, é Jesus. Então, a gente entendeu também dentro da nossa discussão que a insensibilidade humana de sentir a dor do outro é um grande pecado contra Deus. E a gente deve entender que essa necessidade, que há necessidade de a gente sair dessa zona de conforto, né, e romper com esses discursos opressores. Né? Inclusive, tem uma frase que a Lohane falou que eu achei muito interessante, que ela falou assim, que Jesus é a chave hermenêutica. A gente precisa usar Jesus como essa chave hermenêutica, para a gente poder realmente se desconstruir. A gente falou também da questão da metanoia, né? A mudança de mente. E eu entendo também que a conversão, a própria palavra diz, a conversão, você mudar a sua direção. Então, se você se converte nesse novo pensamento, de você enxergar com esses novos óculos, você tem automaticamente a obrigação de mudar a sua rota. Não seria isso que a gente... Né, Reverendo Alex, acho que foi isso. Se a Lauana estiver por aí, não estou vendo ela aqui, mas acho que foi isso que a gente discutiu, né? Ah, perfeito. Próximo grupo. Próximo grupo estávamos eu, Ivone, Gisele, Cassi, Jean. Vocês querem falar? Eu queria só dar um recadinho, aproveitando, que eu tinha até mandado uma mensagem para a Sui. Quem não assinou a lista de presença e gostaria de receber o certificado, para minha linda Ariel, bom dia! Então, quem quiser ainda assinar a lista de presença, está aqui no chat. Gisele, você quer falar, meu amor, pelo grupo 3? Por favor. Nós acabamos não ficando pautados nas perguntas, porque cada ministração que foi feita veio em concordância com a nossa realidade. Eu fui uma das pessoas que o que foi falado, eu não apenas escutei, eu tô que nem Jó. Eu vi com os meus próprios olhos, eu presenciei, eu vivi. Então, todos nós que estávamos lá no grupo 3, nós ficamos nesse diálogo. Olha, isso é real, isso é verdadeiro, essas coisas acontecem e nós estamos aqui recebendo uma confirmação, porque todos nós estamos indignados. Nós vemos essas situações, nós presenciamos essas situações e às vezes a gente se sente sozinho. Eu, por exemplo, abandonei uma carreira de 20 anos de profissão por não aguentar ver exatamente tudo isso que foi falado. Eu vi, eu presenciei, com crianças, com adolescentes, com mulheres. Sou formada em Direito, Teologia e Antropologia, e hoje eu escolhi ser professora, porque a minha profissão na área jurídica me causou um grande mal, um grande sofrimento, uma grande dor, porque eu vi com os meus olhos. Tudo que as meninas ministraram, eu presenciei. Então, para mim, foi um impacto muito grande e eu preferi sair, por não aguentar sozinha. E tem meus outros colegas de turma também que falaram, né, das experiências, das opiniões e do que eles vêm estudando. Porque a gente também vem estudando esses temas, né? Porque são coisas reais e verídicas. Então, a gente não ficou pautado nas perguntas, a gente foi mesmo para esse momento de alívio, aliviar o nosso coração em saber que hoje, graças a Deus, tem pessoas pesquisando, tem pessoas falando e orientando sobre essas coisas que acontecem todos os dias, em todos os lugares do Brasil.
Obrigada, Gisele. No grupo, a gente ainda, eu quero, né, citar 2 comentários que eu acho que são muito pertinentes, que o Jean, ele compartilhou com a gente, ele falou assim, olha, eu estou aqui nessa partilha, estou muito feliz, né, estou me sentindo muito acolhido, mas eu sou ateu. E aí a Ivone complementou, né, esse sentimento dele. Ela falou assim, olha, se é para a gente crer nesses deuses que têm base em impérios, eu compartilho do seu sentimento. Eu também prefiro ser ateia. Obrigada, Jean, e obrigada, Ivone. E é isso, né? A EIG também tem essa importância e esse destaque nessas duplas e triplas pertenças religiosas, não enquanto condenação, né? Mais uma coisa que a gente precisa quebrar quando falam-se para a gente que a gente não pode crer em 2 senhores, não pode seguir a 2 senhores, né? Como se isso fosse em relação à religião, e quando Jesus fala isso, ele fala de dinheiro, né? Ele está falando de poder. E nós temos, né, na nossa caminhada, irmãs que não são evangélicas, que são ateias, que têm outras crenças também, e nós também, né, assim, militamos, lutamos muito pelo Estado laico, porque queremos que todas nós tenham liberdade de crença ou de não crença, que a gente vive uma pseudo-teocracia no Brasil, isso é fato, né? Então, a gente vê a tentativa, através de legislação, de uma imposição de um conhecimento que é voltado para o fundamentalismo, uma imposição religiosa fundamentalista. Então, eu não poderia deixar de citar, né, sobre essa contribuição do Jean e essa partilha de sentimento da Ivone, né, sobre esses deuses imperialistas aí, a gente também não faz questão, não. É muito, muito bom. Acho que agora ficou o grupo 5 para falar, né, Helena? Que era um grupo de 2. Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui com vocês nessa formação. Deixa eu só falar muito rapidamente algumas coisas assim, antes de falar sobre as respostas. É um prazer estar aqui conhecendo esse grupo de vocês. Eu sou primo irmão, como ela costuma dizer, da Priscila do G. Ribeiro, né? Ela é amiga também sua amiga. Então, a Priscila me apresentou a pastora Alexia. Eu acho que ela, inclusive, esteve na consagração da Priscila, se eu não me engano. Eu lembro da presença de uma pastora trans. A gente orou bastante sobre a pastora Alexia durante a pandemia, já foi questão do problema de saúde. É um prazer estar conhecendo vocês. Falar muito rapidamente da minha trajetória. Assim como Priscila, a gente vem de uma família pentecostal. E, assim como Priscila, também eu era o primo que ficava com ela trocando figurinha, que a gente estudou piano a vida inteira. Então, no templo dela, ela é responsável pelos arranjos da música, e eu também no outro templo, mas na mesma denominação, né? A questão é que, só para sintetizar, né, eu me tornei professor de inglês, eu fui fazer uma especialização em literatura de língua inglesa, e estando lá, das 12 professoras, 10 eram feministas. E aí eu fui fazendo estudo sobre feminismo, especialização, mestrado, doutorado. E eu agradeço muito a professora Eliane Borges Beruti, porque foi ainda na especialização que ela deu um curso queer que eu tive que fazer obrigatoriamente, senão a minha religião não permitiria, né, na época. Fiz obrigatoriamente, e nesse curso queer eu constatei, eu tirei as minhas dúvidas sobre a minha sexualidade, descobri que eu era um homem gay, e isso fez com que eu me afastasse da igreja, eu perdesse um ministério de música de 18 anos, como pianista, como arranjador, como cantor, compositor, enfim. E foi uma perda irreparável para mim estar lidando com essa questão, né? Inclusive, foi a Priscila que, muitos anos depois, tentou me trazer para o grupo dos progressistas. Hoje eu participo da Igreja da Garagem, em Rio, e junto com o Jean. Né? Então, o que acontece? E a Renata, que também faz parte da igreja, mas lá de São Paulo, né? A gente se conheceu no outro dia. Renata também deu uma palavra maravilhosa no domingo desse. E aí, gente, eu tenho uma dívida, só para explicar, eu tenho uma dívida muito grande com a questão do feminismo, porque teoria queer não existiria sem os feminismos. E em função disso tudo, né, de tudo que eu estudei com essas 10 professoras maravilhosas, dentre elas minha orientadora, eu me tornei um professor que pesquisa feminismo e questões queer. Eu trabalho com essas questões
trabalho com literaturas básicas de língua inglesa e língua portuguesa, e trabalho com isso mesmo, participando de núcleos de gênero. Acabei de organizar um livro também falando sobre mulheres e questões queer, e a minha dificuldade era justamente entender o que foi discutido aqui. Como é que a gente vai discutir a Bíblia com essas lentes que Priscila colocava na rede social? Eu não entendia nada, até que eu fui participar da garagem para entender. Eu falei, gente, como assim? A Bíblia é, tal como eu conheci, machista, racista, colonizadora, patriarcal. Não sei o que Priscila está fazendo lá. Eu me perguntava. Então, aí até que eu vindo para a garagem, veio pandemia, que eu fui entender, né, que vocês estão chamando de chave hermenêutica, que a análise do discurso vai chamar, né, que é a chave de entrada para o texto, né? Então, e assim, a fala da Alexia me ajudou a entender as terminologias hoje. Muito obrigado, pastora. E assim, mas a fala da Suelen, para mim, foi aquele soco no estômago que eu precisava ouvir. Tá? Porque ela tirou todas as minhas dúvidas sobre essa questão de como a gente vai fazer essa leitura, sabe, sem milindres. É porque é isso, eu trabalho com história e literatura, a gente trabalha com texto e contexto, né? Não dá para fugir dessa possibilidade. Então, assim, eu fiquei cada vez mais à vontade com essa questão. Eu acho que a resposta que eu dei a Suelen, de modo geral, é essa. Né? As pessoas não conseguiam fazer uma outra leitura, dentre elas eu também, tinha medo de poder ousar, porque não, você vai ferir o Espírito Santo, você não pode ir além porque você vai... Você não pode pensar. Isso me incomodava muito. Né? Então, às vezes, eu focava na música, porque a teologia me irritava, porque não poder pensar é uma coisa horrível, sabe? Então, assim, hoje a gente poder perceber que os caminhos podem ser outros. Foi uma coisa que foi falada aqui em outras palavras, né? Vocês não usaram o termo interseccionalidade identitária, mas é isso que o grupo de vocês está discutindo, essa diversidade da mulheridade, das questões étnico-raciais, das possibilidades de gênero, as interseccionalidades de gênero, sexualidade, como as nossas identidades estão atravessadas por tudo isso. E poder pensar que essa chave cristocêntrica nos permite passear, questionar toda essa historicidade, entender que a Bíblia não é um livro, é um conjunto, o nome dela é autoexplicativo, Bíblia significa livros, né? Do latim é biblium, Bíblia é o plural. Então, parar de fazer essa homogeneização, né, que eu acho que foi a palavra-chave da nossa discussão, tirar essa homogeneidade, são livros com interpretações diferentes, e a partir desse olhar humanitário de Cristo, a gente vai usar uma lente para aferir. Isso nos representa, isso não nos representa. Eu acho que, de modo geral, essa foi a discussão. Muito obrigado, Sueli, por ter me ouvido também antes. Muito obrigado por essa oportunidade que a garagem está me dando, né? A Cora que mandou para a gente esse link. Eu estava voltando de viagem de férias, correndo eu e meu marido. Eu falei, não, mas eu vou acordar, eu vou assistir, eu quero participar. Muito obrigado. Obrigada, Helena, por partilhar um pouquinho da nossa discussão, né? Acho que o nosso grupo acabou entrando ali, porque o Google fez a divisão automática, só que as pessoas não aceitaram ir para a sala, acabou ficando nós dois, né? Eu acho que a gente tem tempinho, né? Mais 5 minutos, se alguém quiser, mas tem uma fala, mas uma fala curta, para a gente poder fazer o fechamento, avisos finais e terminar no horário programado, porque todo mundo tem sempre um monte de coisas para fazer, então, assim, para a gente aproveitar esse espaço de partilha, de troca. Mais alguém gostaria de falar? Ô, Sui, eu queria que a própria Leilane falasse, ela já tinha colocado no chat, né? Mas eu só queria complementar aqui essa linha que o irmão Helena acabou de expor, pelo seguinte, eu escutei justamente essa semana, eu convidei uma pessoa para participar do culto da EIG, e depois ela me disse, eu participei, mas não é a minha praia, eu sou crente ainda daquela moda mais antiga, e é uma pessoa que vem tendo, né, algumas dificuldades de relacionamento familiar. E aí a Leilane, ela fez justamente também essa provocação. O que é que a gente vai fazer para essa desconstrução, para a gente se desconstruir desse âmbito e a gente não perder, né, a nossa fé, a gente não perder o olhar na crença do cristianismo, né, em tudo que a gente acredita e que caminhou até aqui.
Eu acho que é a gente pensar, né, nessa convergência também, o quanto é difícil as pessoas que estão tendo dificuldade de se abrir para o novo, para a diversidade, para a pluralidade, ela teme ela não conseguir se manter naquele processo de crença, né, de fé. Bem, questionamento bem importante para a gente pensar, Nag. Mas mais alguém? Queria que alguém falasse antes da gente até aproveitar esse questionamento para a gente fechar. Mais alguém para falar? Eu quero agradecer. A gente está nessa caminhada, eu conheci o início da EIG, desde o início, faço parte do CEBI, do Centro de Estudo Bíblico. A busca por um mundo melhor, eu acho que fala para a gente muito, não é? E essa luta não é fácil, não, tá bem? Então, agradeço e estamos aí, tá bem? Obrigada, Ruth. Ana? Pessoas, bom dia, né? E a minha fala, não sei nem se é o momento, mas é mais uma pergunta de uma inquietação minha, que até a gente conversou um pouco no grupo. Eu tenho muita dificuldade de sair do pensamento binarista, né? De entender que Deus, ele pode ser homem, mas também pode ser mulher, ou pode não ser nenhum dos dois. Mas, para mim, até me referir a Deus como deusa é difícil pela minha construção. Então, eu queria saber se, enfim, se tem algum caminho, alguma forma diferente do que a gente já está fazendo, de tentar quebrar esse pensamento tão estruturante na gente. Era isso. Obrigada. Obrigada, Ana. Né? A tua inquietação vem até junto com a fala da Dagmar, né? E até é ótimo para provocar essa reflexão e a gente sair com mais questionamentos daqui, porque isso que é legal. Se a gente tiver a resposta completa, fechada, não precisa de mais nada. Né? Mas eu falo que assim, é um processo. Né? A gente não vai conseguir quebrar todos os tijolinhos, todos de uma vez. Porque são coisas que foram estruturadas. E a gente trabalhar com certezas que nos foram colocadas, né, para quem vem de berço evangélico e fundamentalista, principalmente, que vem assim, com verdades absolutas, e o ensinamento de que se não pode questionar a Bíblia, não se pode questionar os dogmas, é muito difícil, porque a certeza é tranquila de lidar. O questionamento, a dúvida, mas será que eu não posso olhar de outro jeito? Mas será que eu vou estar pecando? É um processo de caminhada, de perceber, de ler, ouvir novos olhares, novas teologias, porque enquanto a gente continuar consumindo, eu quero mudar a minha visão, mas eu continuar consumindo teologias fundamentalistas, conservadoras, mesclada de coach, mas conservadoras, com uma linguagem descolada, mas conservadoras, a gente não vai conseguir mudar. Enquanto a gente não conviver com as pessoas, né, com essa multiplicidade de pessoas, dessa multiplicidade de mulheridades, vai ser difícil mudar. Vai ser difícil mudar, porque a gente vai estar lá continuando a reproduzir os nossos olhares, né? Vai ficar com esse binarismo que nos foi ensinado. E a gente tem essa multiplicidade que tem. Então, assim, é a paciência e é um pouquinho de cada vez. A gente queria que fosse tudo muito fácil, né? Mas é esse processo. Começa aos poucos, começa ouvindo mais, começa lendo, percebendo, e é no tempo de cada pessoa. Essa transformação. Eu lembro que quando eu fui estudar teologia, me falaram, mas você vai perder a fé. Quando eu pesquisei o meu tema de doutorado, que foi sobre
a sacerdotisa Jaxerai Javé, então trabalhei com essa discussão do casal divino, da crença do casal divino, né? Tive um encontro com o pessoal do Evangélicos que me perguntaram, não, pastora, mas aí você crê em Axerá? Eu falei, não vejo problema nenhum. Mas isso, até que ponto isso vai? Do que era uma Suelen de 10 anos atrás? Não era. Hoje, pô, legal. Uma deusa, Ruá, né? O nome hebraico para Espírito de Deus, que é uma palavra feminina. Por que a gente não pode olhar aí? Né? São exercícios que a gente vai fazendo e transformando isso no nosso dia a dia, mas não é fácil a gente tirar dessa coisa estruturante, dessas verdades absolutas, né? Então a gente tem que ir né, aos poucos, né? E aí passo para a Alex também fazer suas considerações, né, dessa fala final, e depois vou dar um aviso só antes da gente caminhar para o encerramento. Alexia. Claro. Gente, eu acho que é unânime aqui, né? Todo mundo conseguiu compreender que esse movimento, esse devir é constante e é importante que seja, né? Como a Su falou, não é algo fechado, é algo que a gente vai se permitindo. E, Ana Luísa, esse é um trabalho que a gente vai fazendo, mas eu acho que o primeiro passo você já deu, que é de estar aqui, de querer, né? Então eu vejo a Ruá agindo em você nesse sentido também, né? De compreender, né, que é possível. E não é porque a gente é do clube das boazinhas, não é isso não, gente. É justiça mesmo, né? E o senso de justiça, ele também é um senso teológico, histórico, né? Filosófico, né? Que vai permitir que a gente melhore enquanto pessoa, né? Eu acho que toda essa nossa discussão, esse nosso desejo, né, de reivindicar termos, de reivindicar lugares, de fazer uma reescrita teológica, né, e de compreender até uma dívida histórica teológica, esse é o caminho para que a gente também se torne uma pessoa melhor, porque isso faz de nós pessoas melhores, mais humanas, mais acolhedoras, a exemplo do próprio Cristo, né? Lá no grupo eu falava, né? A Bíblia não é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é uma pessoa, né? E essa pessoa é Jesus, né? E o nosso desejo é seguir os passos de Jesus, né? Não numa visão fundamentalista que aprisiona, que condena, que aponta, que cerceia, mas aquele Jesus que acolhe independentemente quem seja a pessoa, né? O homem do gás vai passar bem agora aqui, gente. Aí a gente precisa compreender e perceber esse movimento, né? Que é o próprio movimento do espírito, da Ruá, que vai deixando a gente incomodada, né? A gente está ficando incomodada com muita coisa, e que bom que a gente está incomodada, que isso vai nos impulsionar a compreender coisas. E também eu falava no grupo que esse movimento é importante porque faz a gente confessar tudo aquilo que não é de Deus em nós. Faz a gente confessar o nosso racismo, a nossa transfobia, a nossa autossuficiência. Isso também é um movimento de conversão para nós, porque a gente tem que confessar. É preciso confessar, porque se a gente não confessar, a gente não compreende. E não existe essa mudança, né? Então é um caminho que eu também estou aprendendo, a EG também está aprendendo, e esse é o nosso desejo, né? De aprendermos juntas, e bom ter os meninos aqui também juntos, né? Para compreender que não é uma disputa se a mulher é melhor ou pior que o homem, não. É uma disputa de equidade, de igualdade, né? E penso que esse é o caminho. Eu me sinto muito feliz de poder, de alguma forma, participar desse processo, né? Que daqui a uns anos, gente, daqui a uns séculos, vão falar da gente, né? Aquele bando de louca lá da EG, era esse o movimento que elas estavam fazendo, e deu fruto, e deu muito fruto, e deu certo, né? Porque, bem numa coisa bem clichê, né? Deus vai agindo, e quem que vai impedir esse movimento? Não dá mais, gente. Não dá mais para a gente voltar para o armário da ignorância, não dá mais para a gente voltar para o armário da transfobia, não dá, vamos quebrar essas portas, vamos liberar geral, vamos compreender que esse é o movimento que Deus sonha para a gente, porque todo mundo ganha.
Essa é a chave do reino de Deus. Quando todo mundo fica bem, quando todo mundo se dá bem, aí de fato o reino de Deus acontece. Amém, amém, reverenda. Que lindo. A gente falou isso no grupo, né? Ivone começou essa caminhada há um tempo atrás. Nós já somos aí um frutinho, né, da caminhada aberta pela Ivone e estamos aqui dispostas, né, a frutificar para aquelas que vão vir ainda. Que bom. Eu queria reforçar o convite do início da nossa formação. O nosso próximo culto é na quinta-feira, dia 17. Então, estejam atentas às nossas redes sociais, @mulhereseig, porque a gente divulga, né? Esse culto é transmitido pelo YouTube, as nossas liturgias ficam registradas, mas ter vocês conosco no momento da celebração é sempre muito rico. É uma celebração ecotransfeminista, então a gente tem cuidado para, não é uma reprodução, né, assim, comum, mas a gente tem esse cuidado de dar esse enfoque e trazer os estudos das mulheres da Bíblia. Eu agradeço enormemente por todas, todos e todes aqui presentes. Despeço vocês com as graças, a proteção e o amor da Ruá, para que a gente possa ir, né, para o final de semana bem, aquelas que descansam, aquelas que têm duplas e triplas jornadas, né, aquelas que ainda vão ter os seus momentos de comunhão nas suas igrejas ou não. Então, sintam à vontade, vamos divulgar as demais formações, o certificado será enviado por e-mail, e sejam todas, todos e todes muito bem-vindas. Alexia, quero falar contigo. Se puder me